Saquem suas fichas e rolem seus dados porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Jonathan e hoje nós vamos falar sobre os meus planos para a Vingança Élfica. Sim, galerinha, hoje eu vou falar sobre os meus planos escrita para a iniciativa Tormenta 20. Eu não sei se isso pode virar algo maior, mas é a intenção. A intenção é fazer todo esse material como se ele fosse para vender encadernado igual a Libertação de Valkyria. Mas por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu quero meio que vender o peixe. Como assim vender o peixe? É que, recentemente, talvez não tão recente assim, né? Faz mais ou menos uma semana de quando eu tô gravando esse vídeo, que a Jambô tinha publicado um vídeo no seu Instagram, eu vou ver se eu coloco aqui do ladinho, falando sobre, mostrando as encomendas sendo guardadas já nas caixas, né? Acredito eu que o que tá sendo encaixotado já são as recompensas de nível 1 e 2. E provavelmente os addons também. O pessoal dos níveis mais altos que vem com a caixa dos livros, vai atrasar. Por que vai atrasar? Porque, infelizmente, os auditores fiscais da Receita Federal estão em greve. Galerinha, Jonathan do Futuro aqui, eu tô meio mal ainda da rinite, mas enfim, atualização do que está acontecendo até agora aqui. Então a greve foi suspensa por determinação judicial. Os auditores fiscais eles foram obrigados a suspender a greve. Então, eventualmente, as encomendas, os dados, finalmente vão chegar pra gente e os kits vão poder ser montados, certo? E o que eles fazem? Eles verificam os containers que vêm de outros países com encomenda. E como eles estão em greve, os containers, os caixotes ficam parados lá, não sai de lá. Então não dá pra abrir, não dá pra enviar o que foi recebido. E o próprio Guilherme falou no post sobre o atraso que eles preferem sempre fazer tudo aqui no Brasil, mas não teve como esse material, os dados e a Shivara foram pedidos lá na China. A estátua da Shivara ainda não foram todas concluídas, estão para serem enviadas, mas se elas forem enviadas, vão ficar paradas na alfândega também. Então, tipo, não tem muito pra onde escapar. A gente tá lascado mesmo. Acredito que a maior parte das coisas, pros níveis maiores, eles não vão enviar, porque provavelmente eles não vão fretar, né, fazer frete 2 vezes. Então, não tem o que fazer, tem que esperar. E aí, eu vi nesse post muita gente falando assim, ai, minha ansiedade, ai, o que eu vou fazer agora? Ah, porque não sei o que. Enfim, eu até fiz uma caixinha de perguntas. Eu resolvi pegar essa mania, fazer uma caixinha de perguntas todo final de semana. Então, normalmente na sexta-feira eu gravo um videozinho ou pego alguma imagem aleatória da coleção aqui e mando perguntas, façam perguntas e o pessoal me envia perguntas. E uma das perguntas era se eu tava ansioso pra chegar aos livros. E eu tô de boa. Tanto é que eu falei no post que eu tava muito de boa, aproveitando os livros digitais, porque todo mundo que contribuiu já tá com os livros digitais, e usando eles para fazer a minha Vingança Élfica. E nessa eu tomei um puta susto, porque o Dan Ramos, só diagramador principal, o cara que faz as artes, falou que ele vai assistir a minha Vingança Élfica. E eu fiquei tipo, uau! Caralho! Então, assim, eu tô muito nervoso com isso. Às vezes eu sinto os olhares deles pairando sobre mim e do tipo, eu quero muito saber o que esse moleque tá querendo fazer. E eu tô parado porque eu tô enrolado com o mestrado. Então, pra tentar vender esse peixe, eu resolvi fazer esse vídeo. Eu vou tentar gravar ele do jeito que eu precise editar o menos possível, mas me conhecendo vai ser impossível se eu vou conseguir publicar isso na próxima semana. Mas vamos lá. O que eu resolvi fazer com relação à Vingança Élfica? Primeiro de tudo, eu não tenho a Vingança Élfica aqui pra mostrar pra vocês, a original, porque ela foi publicada num dos Só Aventuras Tormenta RPG, se não me falha a memória, o Só Aventuras 2. E ali tinha, a princípio, uma semente de campanha. Essa campanha começava no nível 5 e ia até ali mais ou menos o nível 10.
12. Até porque a campanha foi interrompida, né, por conta da saída do seu autor, o Gustavo Brauner. Mas eu achei muito bacana essa semente de roteiro, este plot. Por que eu resolvi fazer essa campanha? Eu já falei isso uma vez no meu outro vídeo sobre a vingança élfica, mas isso surgiu de uma conversa minha com um amigo meu, o Rafael Blue Spirit, que a gente estava conversando, tinha recém lançado a Flecha de Fogo, e ele me perguntou o que eu tinha achado do livro. E a gente ficou conversando, falando sobre o livro, eu achei muito massa, pô, um dos meus livros favoritos aqui. Então, a gente foi conversando sobre esse assunto, até que chegou uma hora que ele tinha falado sobre a questão da vingança élfica, porque essa vingança, ela era um dos plots que estava correndo no momento. E tinha este plot que o Gustavo Brauner estava tocando, e tinha também o da cisão em Doheirin. Por isso mesmo que num pedaço da campanha da vingança élfica tem as ruínas anãs, que eu já vou voltar nessas ruínas anãs daqui a pouco. Tanto é que o Brauner ele também estava envolvido até em 3DT Alpha. Tinha o cenário do Brauner. Este cara aqui, ó, Megacity. Megacity era do Brauner. E pra dizer bem a verdade, e eu tô falando bem real mesmo, não tem absolutamente nada a ver. Era das Arcas com o Megacity. Mas era a ideia de ter o cenário próprio de 3DT. Então, Megacity era já essa primeira intenção de criar um cenário próprio para 3DT. Aí depois veio Brigada Ligeira Estelar, que já é um cenário, tanto é que vai ter o suplemento de Brigada Ligeira Estelar para 3DT Victory, e a Era das Arcas. O próprio livro de 3DT Victory fala bastante da Era das Arcas, ele se baseia bastante na Era das Arcas. E a gente conversando, falando sobre isso, eu meio que falei do tipo, cara, a vingança élfica foi pro vinagre, né? Até porque agora, literalmente, Laminor é dos goblinoides, né? Não tem muito o que fazer. E eles agora têm uma nova divindade, enquanto que os elfos perderam a divindade por causa da deusa no labirinto. Então, enfim, mexeu com tudo. E meio que o Rafa falou assim, seria até legal se eles tocassem o plot, levando em consideração os eventos dos livros. E nessa, me deu o estalo, eu, caralho, boa ideia. Posso usar? E ele falou, pode, eu não vou mexer com isso mesmo, até porque hoje o Rafa tá casado, cara, eu nem sei se ele encosta em RPG faz tempo. Inclusive, até hoje, seguindo a tradição de pelo menos uma vez por ano eu citar isso, até hoje a gente não terminou a campanha que a gente jogava com ele. Rafa, vamos terminar logo, Eia! E aí, eu fiquei com essa semente de ideia na cabeça pra usar um tempo depois. Um razoável tempo depois, tipo uns 2-3 anos, a gente teve a Pandemics, né? Em que todo mundo ficou trancado em casa. E aí, nisso, eu comecei a conversar com o pessoal. Na verdade, eu já tava conversando com o pessoal. E aí, eu tinha ido pro Rio Grande do Sul. Eu conheci a Karen, conheci o Guilherme, conheci um monte de gente por lá. E depois eu voltei pra cá. Nessa que eu voltei pra cá, eu conheci mais alguns amigos e resolvi usar a vingança élfica no playtest do Tormenta 20, que rendeu aquele meu vídeo sobre a vingança élfica. E cara, eu nessa primeira vez eu fiz a campanha meio ipsis literis, né, então seguindo todo o roteirinho, apesar de que eu tive que adaptar todos os bichos. Naquela época não tinha ainda a reforma monstrográfica, e eu tava ainda tentando aprender a como fazer as coisas direito, então eu cometi várias cagadas ainda. Enfim, eu fiz várias coisas meio que erradas. Mas a conclusão que eu queria dar pro cenário, ou melhor, pra esse plot, né, eu já tava tocando. Então assim, a minha intenção tava ali, né, o plano que eu tava querendo tocar já tava ali. Aí várias coisas foram acontecendo nesse meio tempo. Eu fui host de podcast, eu era editor de vários podcasts, agora não sou editor de mais nenhum. Eu conheci o Daniel, que mora lá no Japão. Ele basicamente me deu meu Nintendo Switch, e Zaz, etc, etc, etc. A coisa foi avançando. Eu fui consumindo várias fontes de mídia, então eu li Duna, eu li Espada da Galáxia, eu comecei a assistir One Piece, né? Na verdade eu continuei a assistir One Piece, porque eu sempre assisto um monte de episódio de uma vez só e depois eu paro. Enfim, eu fui absorvendo várias fontes de mídia de vários lugares e eu ia anotando ideias, plots, sementes de roteiro, de ideias. Eu fui acumulando conhecimento, até que saiu a Iniciativa Tormenta 20. E
dentro de todos os meus planos e minhas ideias, sério, eu tenho uns 5, 6 materiais pra lançar pra Iniciativa Tormenta 20, eu só não me mexo pra escrever porque ia me tomar muito tempo que eu não tenho agora. Mas eu vou me organizar melhor pra conseguir fazer isso uma hora. Eu vou conseguir, eu preciso terminar o mestrado primeiro. E aí me deu estalo de volta de caraca, bem que dava pra eu revisitar a Vingança Élfica. Como vocês já sabem, eu tenho meu time, meu grupo de RPG. Eu posso finalmente falar de boca cheia. Eu tenho de RPG. Eu tenho os meus amigos. O Lucas, o Carlo, o Daniel e o Nicolas. E a Kelly, que eventualmente joga com a gente, mas ela tá mais ocupada que eu. E junto com isso, eu consegui puxar mais um pro time, que é o Michael. Então agora a gente tá com um time grande, tá com bastante gente pra poder jogar. Então assim, tá lindo isso, cara. A Kelly não anda jogando muito com a gente, mas eu, no futuro, quando eu finalmente for pro meu apartamento, e se vocês não veem as minhas lives de domingo, eu já falei numa das minhas lives de domingo que eu comprei um apartamento. Agora eu posso falar que eu comprei um apartamento, porque agora é oficial, eu assinei o contrato e tudo mais, então eu não posso... Não tem mais volta. Então eu comprei o apartamento e quando eu finalmente fui me mudar, eu e minha sombra. Eu, a Miriam, o Gook, todos meus personagens, meus bonecos, tudo aqui. Quando eu finalmente for me mudar para o apartamento, eu vou começar também a mestrar presencialmente. E aí, talvez, finalmente, a Kelly volte a jogar RPG comigo. Que a Kelly é minha irmãzinha do coração. E eu já tenho mais uns outros amigos nerd por perto lá, então vou tentar conciliar mesa de RPG virtual com mesa de RPG presencial. Vai ser show de bola. Mas nessa, eu comecei a reescrever as minhas ideias para a Vingança Élfica. Não só já reescrevi, como eu vou reescrever de novo. Tem mais ideia que foi surgindo ao longo do tempo, então assim, esse negócio tá ganhando corpo. Cara, daqui a pouco esse troço vai ter mais parte do que um doutorado, cara. Vai ser doido. E por isso que eu não culpo o Guilherme de ter demorado tanto tempo pra lançar a jornada heróica da Guerra Artuniana. Porque, tipo, você vai puxando ideia nova, cara. Vai vindo. É inevitável. Vou falar aqui, mais ou menos por cima, não todo, tá? Mas a ideia geral do que eu pretendo fazer na nova Vingança Élfica. A primeira coisa e mais importante é pra virar uma jornada heróica. Então é pra ir do nível 1 ao 20. É pra ter duas partes principais. Se você parar pra pensar bem assim, a versão original também tinha essa ideia que você começava passando por várias cidades do reinado e depois você ia pra Laminor e vira um sandbox. A diferença é que no período que o Browner escreveu isso, Laminor não tinha um mapa novo há milênios. A gente só foi ter um mapa novo de Laminor com a Flecha de Fogo. E agora a gente tem o mapa oficial de Arton Sul no Atlas de Arton. Então agora na coleção Arton tem o mapa de Arton Sul, bonitinho, certinho, detalhado. E ainda assim, tendo espaço para muita possibilidade, para muita coisa para você criar. Tanto é que o plot da Vingança Élfica tá aqui. Se você ler Laminor, você vai ver um trecho que vai dizer: há rumores de um grupo de elfos dissidentes em Arton Sul. Tipo, tá lá ainda. Mas enfim, a minha versão da Vingança Élfica ainda é considerando os eventos lá do passado. Literalmente na transição do Tormenta RPG por Tormenta 20. Talvez isso fosse barrado na iniciativa Tormenta 20? Talvez, mas eu acho que campanhas se passando no passado de Arton ainda estão valendo. Tanto é que a gente tem a própria Guerra Artuniana e a Libertação de Valkyria, que são duas campanhas que se passam no passado. Sobretudo a Libertação de Valkyria. Na mesa virtual, nos VODs que estão aqui no canal, não teve campanha, não teve aventuras do nível 1 ao 4. Porque eu não tive essa ideia na época. Eu ia fazer ela de nível 5 mesmo. Mas depois eu pensei, quer saber uma coisa? Vou fazer jornada heróica, vou fazer um bagulho parrudo, um bagulho grande. Merece esse tipo de abordagem. Então assim, pra ter muito pano pra manga, pro negócio ser exploração, pra ser exploração mesmo, tipo, sandbox de verdade. Ainda tem algumas coisas que eu tenho que ainda criar ou avaliar se vale a pena fazer ou não, mas é pra ter. Então, é uma jornada heróica, do nível 1 até o nível 20. Também nos VODs, se você for ver o texto original da campanha lá na sua Aventuras da Vingança Élfica,
você vai ver que as primeiras aventuras que eu mestrei estão, tipo, seguindo bastante o que o Browner tinha mestrado. E depois eu parei pra pensar e, tipo, não é justo. É o material que o Browner pensou. São as ideias do Browner. Teve muita coisa que eu cortei. Por exemplo, a resolução mágica de teleportar todo mundo, com a Aniele. A Aniele aparece e fala, eu vou ajudar vocês, tá, pra teleportar todo mundo. Ou o fato de ter as crianças endemoniadas lá, que ou pode te denunciar por estar pistando, ou pode te levar pra Aniele. Eu cortei isso. Foi muito mais legal ver o pessoal tentando se virar pra viajar até a pista. Rendeu muita risada e muita situação inusitada e muita coisa legal. Então, eu achei mais bacana cortar essa facilitação e fazer do jeito hardcore mesmo. Mas essa ideia original era do Browner. Então, uma coisa que na versão final vai ser virada completamente de ponta cabeça. Eu vou mudar tudo. Não vai ter viagem pra pista. Os NPCs que o Browner criou, o Morion, Malfindoriel, todos esses NPCs, rodou, vai sumir. Eu vou mudar todos. Vão mudar de classe, vão mudar de aparência, vão mudar até de gênero. Vão estar posicionados em outros lugares de Arton pra explorar outros lugares, porra. Tudo sempre envolve Malpetrim e Valkyria. Então, tipo, eu quero tirar um pouco desse foco dos centros de sempre e usar outros lugares. Eventualmente vai acabar caindo em Malpetrim para poder viajar até a Floresta de Mirvalar de um jeito mais fácil e mais discreto. Mas eu vou tentar diminuir o máximo possível o foco dali para outros lugares mesmo. Eu aqui definitivamente e por favor, eu vou deixar isso muito categórico. Eu não vou falar mal do trabalho do Browner. Eu não sou ninguém na fila do pão para falar mal do trabalho do Browner. Ele foi um dos 6 autores de Tormenta por anos. Tinha o trio básico, o trio original, o trio Tormenta, o Cassaro, o Saladino e o Trevisan, e tinha o famoso trio Ultimate para fazer referência ao universo Ultimate da Marvel, que era o Browner, o Guy Deiswald e o Leonel Caldela. O Sexteto Sinistro, o Sexteto Tormenta, ele tava ali, cara. Então, eu não sou ninguém pra falar mal dele, tá? Não vou falar mal dele aqui. Porém, você sempre acha assim, tipo, nossa, depois do porém vem bosta. Tem algumas coisas que eu acho meio esquisitas. Mas isso aí é coisa minha, esquisitice minha. É coisa que eu olhei e falei, meio estranho isso. Só pra poder explicar melhor, assim, por que eu acho algumas coisas esquisitas, mas assim, eu aprendi a escrever, tipo, escrever de verdade, conseguir estruturar bem um texto na base do chicote. Professora Denise, tia AD, eu te amo do fundo do meu coração. Queria muito poder te dar um abraço, falar que eu só sou professor porque você me ensinou a ser um bom profissional e ser um bom escritor e um bom leitor. Então, tipo, tudo que eu sou até hoje, eu devo a você, professora Denise, de redação. Uma senhora muito da doidinha, mas que, infelizmente, acabou sofrendo com um susto muito forte e acabou desenvolvendo síndrome do pânico. Mas, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu te amo do fundo do meu coração. Eu espero que um dia a senhora veja esse vídeo, ou que eu te mostre esse vídeo pra você saber, ou pra eu poder te falar pessoalmente o quanto eu gosto e eu lembro da senhora. Mas ela foi na base do chicote, cara. Eu escrevia as redações pro vestibular, entregava pra ela, ela pegava, olhava assim e falava, Piá, tá uma merda, faz de novo. Ela falava bem na cara, meu, tipo, bicho, tá horrível, faz de novo. Pegava, escrevia de volta, entregava pra ela e falava assim, então, tá menos ruim, melhorou, treina mais. E assim foi por 4 anos. Na verdade, assim, até eu aprender a fazer direito foram 2 anos e meio, vai. Na metade do terceirão. Na metade do terceirão, chega um dia, ela pega o texto, olha assim e fala, aí, cara, tu pegou a manha. Finalmente, bicho, tu aprendeu, ó, começo, meio e fim, 15 linhas, certinho, tem uns errinhos de ortografia aqui e ali, mas, cara, tu pegou a manha. Finalmente, tu conseguiu. E, tipo, foi esse dia que virou a chave e eu finalmente aprendi a gostar de escrever. Foi nesse dia, quando ela pegou e falou esse elogio, depois de várias tentativas de fazer uma redação decente, eu consegui. E aí, eu peguei gosto pela coisa. Então eu gosto muito de escrever. Eu gosto de escrever, eu gosto de ter ideia. E foi ali que a minha paixão por escrever surgiu, graças a ela. Então, particularmente, eu sou meio chato com texto.
eu leio o texto e se o texto parece chato, eu fico meio... Um dos meus sofrimentos no começo do Flecha de Fogo é porque a vida do Corbin é um porre. E eu falei isso no meu vídeo de review da Flecha de Fogo. Esse vídeo tá uma bosta, inclusive. Mas eu falei disso na minha review. E vira a chave no meio do livro que de repente a vida do cara fica muito mais interessante. Mas isso é porque o Leonel escreveu do jeito que parecesse tedioso. E isso é uma coisa que me pegou muito no texto do Browner, cara. Só que isso tem a ver com o senso crítico, né? Eu recentemente li Duna, um puta de um livraço. Então, você pega e vai comparar as duas coisas, ou vai ver o esquema das aventuras recentes, é completamente diferente. É mais objetivo, é mais explicado, ou não bota explicadinho, mínimos detalhes, mas ele explica de uma maneira que é objetiva, não te enrola. E aí, quando eu comecei a ler de volta o texto da Vingança Élfica, tá chato pra caralho. Mas isso tem a ver com o reflexo do seu tempo. Na época do Tormenta RPG não tinha as regras que a gente tem agora. O Rafael e a equipe de texto, né? O Rafael Doisvalde e a equipe de texto e a Karen, que é a editora-chefe, eles pegaram, se reuniram e definiram as regras de como escrever no Tormenta 20. Então tem que ser frase objetiva, tem que ser bem explicado, muito claro, mas não muito longo. Se você puder usar uma palavra para poder explicar alguma coisa, você usa. Se você usar uma palavra para explicar alguma coisa e ainda assim ficar dúvida, você usa mais. Então assim, você opta pelo menos é mais. Faz o simples. Cara, tinha umas coisas assim nos textos da Vingança Élfica que eu ficava puto. Eu vou até botar aqui do lado uma imagem do diálogo que tem no livro. Olha isso, meu irmão. Olha o tamanho disso aqui. Além disso, são 2 personagens conversando um com o outro. Não, Browner. Pelo amor de Deus. Cara, é muito estranho você se tocar do tipo, você pegar... É como se você estivesse brincando com 2 bonequinhos, fazendo os 2 bonequinhos ficar conversando com o outro. E chega uma época da tua idade que você não consegue mais fazer isso. Dá vergonha. Então você fica um tempão conversando com você mesmo, falando isso pros seus jogadores. Esse tipo de coisa eu vou enxugar, cara, ao máximo. Se der pra descrever, os 2 personagens discutem sobre tal assunto, beleza. Se não, cara, se não for essencial, eu rapo fora. Isso é um dos exemplos das coisas que eu quero mexer no texto geral da Vingança Élfica, apesar de que a tendência é que tipo, eu não aproveite quase nada. Tipo, só o plot mesmo da história. Uma outra coisa que me cutucou de um jeito muito errado foi quando eu me toquei que não tinha nenhuma personagem feminina nova na aventura inteira. Nenhuma. Zero mesmo. Nem pra servir da famosa rapariga da taverna, tá ligado? Não tinha personagem feminina nenhuma. Eu fiquei... Cacete, como que ele conseguiu, cara? E isso é um feito muito impressionante. Ele usou 2 personagens femininas que são icônicas do cenário, a Niele e a Izzy Tarante. E eu fiquei, caramba, bicho, não tem representatividade de ninguém aqui. Ninguém, nada. E de novo, essa foi uma regra que, se você quiser ver, você pode ver no manual de conduta da Iniciativa Tormenta 20. Quando você baixa o kit da Iniciativa Tormenta 20, você tem um manual de conduta, que é uma matéria da Dragão Brasil. Esta da Dragão Brasil, inclusive. E um dos novos princípios de Tormenta no geral é ter representatividade da comunidade LGBTQIAP+. Além de representatividade de mulheres, representatividade de pessoas negras, de povos originários, dentro do possível, entre outras minorias. Então, assim, é bom ter pelo menos um personagem. Tipo, não vai te cair os dedos, porra, de você botar um personagem, sabe? Se eu gosto de... Tem uma regra no cinema, por exemplo, que é: se o gênero da pessoa ou a cor da pele da pessoa não importa pro plot, então você troca o gênero dela. Nos filmes da Marvel tem alguns personagens que eles trocaram o gênero dele ou trocaram a cor dele, que não fazia menor diferença pro plot, então bota-se a pessoa pra ter representatividade, sabe? É tipo, não machuca ninguém, sabe? Tem gente que enche a porra do saco, mas enfim. Um exemplo claro, a Ariel, que mudaram ela pra uma pessoa preta. Lembrando que preto é cor, tá? Então pele branca, pele preta, são com, né, 2 cores. Mas se você se ofender, eu posso usar negro, não tem problema, mas eu prefiro usar
pele preta. Então vai entrar personagem LGBT. Se vocês verem nas lives, teve uma capitã pirata que eu esqueci o nome porque eu criei na hora o nome, tá? Eu improvisei o nome. Mas é uma referência clara ao Ivankov, a Vera Verão e a Madame Satã. Inclusive assistam o filme da Madame Satã, é foda. Exemplo de coisas que vão rodar completamente na minha versão nova da Vingança Élfica, eu já falei algumas. Toda a parte de Tapista e a viagem até Tapista, tudo isso vai rodar. O acampamento goblinoide do teste, que eu ia ficar muito triste, cara, mas vai ter que rodar. E outro que vai ter uma dor no meu coração, os Rini Canibais. Eu acho os Rini Canibais uma das ideias maravilhosas, porra. Caralho, é muito sensacional. Mas eu não posso usar. Essa é a ideia do Browner. Eu não posso usar. Na minha versão anterior da Vingança Élfica, eu tinha cortado completamente as ruínas anãs. Porque eu falava, caralho, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Mas é porque as ruínas anãs elas foram encaixadas de uma maneira não muito orgânica na trama. Mais ou menos do mesmo jeito que eu falo que algumas das aventuras de Coração de Rubi não encaixam direito. Tem algumas aventuras lá no meio que você olha assim e fala, cara, não tá ornando esse negócio aqui. Isso aqui encaixou de uma maneira meio esquisita. Então eu tinha tirado completamente, porque eu não sabia como encaixar essa ideia. Mas com o fim dos tempos me veio uma ideia de como encaixar a porra das ruínas anãs. Que agora você já tem uma ideia do que seria. Seria tipo um templo do vácuo. Né, que inclusive tem uma outra versão na segunda parte, né, de Fim dos Tempos, que é o Labirinto Liberto. Então sim, eu quero encaixar de volta as ruínas anãs da mesma maneira que encaixa o Labirinto Liberto e o Templo do Vácuo. Então seria uma dungeon opcional, estúpida de difícil, lá no meio e completamente opcional. E agora sim, meio que tentando falar algumas das ideias que vão entrar na campanha, sem dar muito detalhe. Muito do que eu li em Duna eu vou utilizar no Deserto Sem Retorno de Lenor. Então vai entrar uma coisa de Duna ali no meio. Não vou dar muito detalhe, mas vai entrar ali. Então eu ia botar provavelmente a minha própria versão do Miragem na campanha. Então eu ia fazer uma... Talvez até publicar a própria versão que tinha no Dragon Brasil, ou não, mas enfim, de repente botar alguma coisa ali. Algumas coisas que vão lembrar Zelda, Tears of the Kingdom. Tem um negócio muito foda que eu queria colocar ali, mas vocês só vão saber quando ver na campanha, nas transmissões da campanha, tá? Vocês só vão ver ali. Se eles forem pro deserto. Então eles têm que ir pro deserto pra poder acontecer. Então, vamos ver se vai acontecer. Tem um personagem mecatrônico que eu criei há muito tempo atrás, que eu não tinha me tocado de colocar na campanha e eu me toquei de colocar esses dias. Então vai aparecer na campanha também. Uma coisa meio alienígena, como se fosse uma nave espacial em ruínas no meio da floresta. Vai ter isso, tá? Que vai lembrar muito as coisas Zonai, tá? Mas vai ter lá. Vai ter uma parte que vai ser meio terror. Eu quero fazer um pedaço da campanha assim, meio que focado em terror e em tensão. Mais ou menos aos moldes de Resident Evil e Outlast. Espero que dê certo. Vai ter a conclusão mais ou menos do jeito que eu coloquei na versão original que eu fiz da Vingança Élfica, né? Na reversão da Vingança Élfica. Levando em consideração os eventos de A Flecha de Fogo e, mais recentemente, o que começou a ser construído em Califórnia. Califórnia está construindo algo para encaixar na Flecha de Fogo. Também que agora o Ricardo Mango está começando a tentar concatenar o espaço que teve ali entre as coisas, mas vocês vão entender. E bom, é mais ou menos isso. Eu tentei falar assim bem por cima, para não dar muito spoiler das ideias que eu tenho. Da campanha, agora dos vídeos mesmo, dos VODs, o próximo provavelmente vai ser o primeiro que vai começar a aparecer novidade, muita novidade, tá? E a gente vai trabalhar com alguns períodos de hiato de volta com a Vingança Élfica. Por quê? Porque eu com os meus amigos, a gente resolveu fazer um rodízio de mestre. Então ao invés de ficar o mestre mestrando a campanha até o fim, a gente vai jogar a campanha com o mestre até o pá de nível, passa pro próximo. e vai revezando.
pra ninguém ficar super cansado. Isso acaba tirando um pouquinho a graça de algumas coisas, ou fazendo a campanha acabar se arrastando por tempo demais? Sim. Mas eu acho até mais. Mas muito provavelmente quando lançar o Arco 2 de Fim dos Tempos, eu vou falar assim, galera, pô, eu posso monopolizar a mesa. Porque eu quero daí mestrar o Fim dos Tempos Arco 2, porque é a Valkyria, cara. Eu quero muito, 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 muito mestrar essa porra. E eu vou usar um monte de referência aqui de Curitiba, daqui de Pinhais. Cara, vai ser foda. Mas é isso. Eu espero conseguir editar isso nesse milênio. Eu vou ter que gastar minha sexta-feira editando essa porra. Mas enfim, é isso, galera. Nos vemos então no próximo vídeo ou numa próxima live. Tchau, chega, que já tá gravando coisa demais. Tchau, 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 tchau. Game over.